E aí, galera, boa tarde. No Pride 11 de hoje, a gente vai bater um papo com a Kênia Souza e o Alexander Nascimento. Eles são criadores do curta-metragem Reverso. Não saia daí, o Pride 11 está só começando. Time is not my friend. I don't care for no one. Don't care for no one. And I'm not chasing ghosts, no, not any longer. Not any longer. You say you wanna be a free soldier of your own convictions and memories. But baby, tell me something. How can you be free when you're trapped in your own fantasy? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Prazer ter vocês aqui. E eu começo perguntando qual é a história do Reverso, como ele foi criado. Na realidade, o Reverso ele surgiu de um roteiro que era para ser um roteiro muito simples. E conversando com uma psicóloga, que é a nossa preparadora de elenco, a gente começou a elaborar essa história de uma forma mais densa, digamos assim. Então o Reverso ele surge de uma história onde tu tem um casal, onde ela é uma borderline, então a gente aborda muito os transtornos psicológicos dos personagens dentro. Ou seja, borderline, para o pessoal que não sabe de casa, ele é um distúrbio onde a pessoa ela sente diversas emoções num tempo muito curto. Digamos assim, eu tô triste num minuto, no outro minuto eu tô com raiva, no outro eu tô arrependido. Então ela oscila muito a emoção num tempo muito curto. Então a gente teve uma preparação muito grande dentro do curta nesse sentido. E a gente tem o marido dela que é um psicopata, ou seja, ele é completamente frio, nada emotivo, e tu tem esse contraste das duas coisas. Então o Reverso ele nada mais é que os personagens em si. Toda a construção do filme foi feita em volta dos personagens, porque a gente tem o filme contado primeiro pela visão dela, depois pela visão dele e depois pelo ponto de vista do telespectador. Então isso é muito interessante porque a gente altera a fotografia, a gente altera a trilha sonora durante essas cronologias, é uma história bem louca, assim, digamos, nesse sentido. E vocês voltaram recentemente de Los Angeles. Como foi levar o trabalho de vocês para lá? Qual foi a recepção que vocês tiveram lá? Foi muito bacana porque quando tu leva um filme para os Estados Unidos, assim, tudo muda, porque o mercado do cinema tá lá. Perto do que a gente tem no mercado em Porto Alegre e no Brasil, é um mercado muito pequeno. Então, quando tu chega em Los Angeles com teu filme, tu tem acesso, primeiramente, a diretores brasileiros que estão lá, que tu não teria aqui. Nenhum deles iria sentar contigo e conversar aqui, entendeu? Lá tu já tem uma oportunidade maior porque tu tá com o filme concorrendo, tu mostra o teu filme, tu mostra o teu trabalho. Então as oportunidades são muito maiores do que aqui, do que dos festivais daqui também. Tu tem um mercado de lá, tu tem americanos assistindo o teu trabalho, tu consegue ter referência de como é que é o teu filme sendo visto pelo país que tem a maior indústria do cinema. Então é muito interessante, assim, pra carreira, é um salto que tu dá na carreira, digamos assim, tá lá. Na verdade, a gente participou do Labrif, que é o Los Angeles Brazilian Film Festival. A gente já tinha participado ano passado no Labrif com um outro curta nosso, que era Tolerância Zero, e esse ano a gente competiu lá novamente, só que com o Reverso. É a segunda vez que a gente vai para lá, é um festival brasileiro, é um festival que ocorre em Los Angeles, mas que dá essa oportunidade aos brasileiros de mostrarem o filme deles em Hollywood. Tem também mostra competitiva para os filmes americanos, mas é extremamente recompensador e cada vez que a gente vai para lá é um aprendizado, porque é bem como o Alex falou, a gente vai tendo uma visão cada vez mais internacional e vendo o que a gente precisa fazer para melhorar no sentido profissional. É porque o cinema ele nada mais é que a cada trabalho tu molda, né, o teu estilo, as tuas cenas, o teu estilo de direção, no meu caso, o estilo de produção da Kênia. Então tu ter esse intercâmbio com os americanos é muito interessante, porque tu consegue ter toda essa noção do que tu precisa melhorar, o que precisa moldar, né? Porque a gente sempre está em constante evolução dentro do audiovisual, em qualquer área, seja, né, de videoclipe, seja de cinema, etc. Tu tem que se moldar cada vez mais às técnicas novas, etc. Porque o mercado ele não para, ele está sempre em evolução. Então esse intercâmbio eu acho que é interessante, principalmente por causa disso. Uhum. Vocês acham que a visibilidade do trabalho de vocês lá é melhor do que aqui? Vocês acham que o cinema ainda não é bem valorizado aqui no Brasil? O que vocês acham indo para fora do país e voltando? Como é que
foi essa diferença? Com certeza, se a gente for para fora, a gente é muito mais valorizado. Aqui no Brasil, a gente vê que tem um preconceito muito grande com o pessoal que faz arte em geral, não só pessoal do cinema, pessoal que é artista, pessoal que é bailarino, pessoal que faz publicidade. E lá não, lá eles têm uma outra visão, lá nossa, é tudo de bom, digamos assim, o que a gente faz. Eles têm uma cultura de viver para aquilo ali faz parte da cultura deles. Então, eu acho que em termos de ser mais reconhecido, a gente é com certeza e Los mais Angeles, reconhecido Los lá. Angeles é uma cidade que respira cinema, Exatamente. então assim, a gente tem 120 produções sendo executadas, desde produção ou pós-produção por dia em Los Angeles. Isso tu não tem às vezes por ano em Porto Alegre, então tu tem um mercado que é muito maior, tu tem muito mais oportunidade, tudo é muito maior. Fora o reconhecimento das pessoas, a tua volta, porque aqui, por exemplo, quando a gente começou a produtora, tu pensa na cabeça dos nossos pais, assim, nossa, eles vão abrir uma produtora de cinema em Porto Alegre, vocês são loucos, entendeu? Então, sabe? Então, parte um pouco dessa questão de que lá isso é normal, lá tu ter uma carreira de cinema é uma das carreiras mais desejadas, assim, da cidade, do país também. Até porque 70% das pessoas que estão em Los Angeles não nasceram em Los Angeles, elas estão ali por motivos de trabalho, por motivos principalmente da indústria do cinema, então eles respiram aquilo ali. Uhum. E falando do Reverso, vocês gravaram as cenas aqui em Porto Alegre, como é que foi isso? O Reverso ele foi gravado a maior parte das cenas em Porto Alegre, teve uma cena que foi gravada em Canoas também, aqui no Marquês Bir, e basicamente o Reverso ele se passa em algumas locações e principalmente num hotel, esse hotel eu consegui gravar em Porto Alegre, nesse sentido. A única cena que foi gravada em Canoas foi a do Marquês Bir, porque o restante foi tudo gravado em Porto mesmo. Uhum. Só que a gente tem essa preocupação de não deixar o filme bairrista, digamos assim. Exatamente. A gente sempre filma a história e tenta não mostrar para as pessoas que estão assistindo aonde foi gravado. Justamente porque às vezes tu faz um filme muito porto-alegrense ou canoense, tu botam pro Festival do Rio, um festival de fora, eles ficam meio assim, sabe? Cinema, sabe? Eles têm esse preconceito, digamos assim, principalmente os outros estados brasileiros com o gaúcho, às vezes o carioca com o cearense, digamos assim, entende? Então se rola um pouco disso, então a gente tenta, desde o trabalho de neutralizar o sotaque dos atores, os atores não falar bah, não falar tchê, não falar tu, sempre sempre ter esse cuidado para deixar o filme mundial, digamos assim. Tanto que às vezes a gente até brinca, a gente faz muito isso que todos os festivais que a gente aprovou, tirando de Três Passos, que saiu agora, são fora do estado. Então a gente teve seleção em Los Angeles, prêmio na Romênia, seleção na Romênia, e não passou no de Gramado aqui, por exemplo. Entendeu? Então às vezes esse aspecto assim que tu faz o filme para fora acaba não atraindo tanto o bairrismo daqui. Inclusive assim. Cenas externas, se a gente tiver uma cena externa para fazer em Porto Alegre, por exemplo, a gente não vai fazer num local que todo mundo enxergue e diga, nossa, é Porto Alegre. Assim, né? A não ser que seja essa a proposta, mas por enquanto a nossa proposta é justamente criar histórias que possam ocorrer em qualquer local do mundo. Então não é legal a gente ter uma delimitação específica de local que as pessoas reconheçam onde é que é. Vocês escolheram levar o trabalho de vocês para os Estados Unidos e por que levar para lá que tem mais demanda e mais concorrência e não começar pelos países vizinhos aqui na América do Sul? Na verdade, a gente envia o Reverso para vários festivais e são os festivais que escolhem, digamos assim, né, quais filmes que eles vão querer aprovar. A primeira vez que a gente levou o Reverso para os Estados Unidos, eu vou te falar como é que a gente caiu nos Estados Unidos. A gente venceu o festival de Macaé com o Tolerância Zero, que era um outro curta, e quem vencesse o festival tinha a exibição garantida no Labrif, lá em Los Angeles. Só que aí a gente acabou enviando o Reverso, o Reverso Tolerância na época para competir, já estava com a exibição certa, só que o pessoal gostou e acabou aprovando para a competição ano passado. Esse ano aconteceu novamente da gente vencer o Macaé Cine e a gente enviou o Reverso para lá. A gente não estava com a exibição garantida, nem nada do tipo, mas a gente enviou o Reverso para lá. Eles acabaram gostando do filme e novamente a gente competiu. Então foi assim que a gente acabou indo para os Estados Unidos. Mas a gente envia o Reverso para festivais de todos os cantos do mundo. À medida que ele vai aprovando. Ele rodou na Romênia, rodou no Rio de Janeiro. Agora amanhã, ele foi exibido dia 24 de setembro em São Paulo. E agora ele vai, no caso, dia 30, a gente está indo para São Paulo para premiação. Para ver se leva. Tem 2 indicações lá do filme.
Então ele tá não, na rodando verdade, bastante. não é o primeiro festival internacional que o Reverso concorreu. Ele concorreu na Romênia e acabou levando, né, melhor ator bronze também. Por causa disso, a gente envia para vários festivais e eles vão aprovando. Ou não. Então agora a gente vai dar uma rápida pausa aqui no nosso bate-papo. Vamos curtir a matéria que o pessoal do curso de comunicação preparou pra gente e depois vamos para um rápido intervalo. Não sai daí que o Prédio 11 já volta com mais agenda cultural. Aconteceu na semana passada o Jogo de Ideias, evento que faz parte da semana acadêmica do curso de Publicidade e Propaganda da UBRA no campus de Canoas. O evento, que estava na sua segunda edição, teve a temática inspirada na franquia Harry Potter. Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. I'm a what? In a few moments, you will pass through these doors and join your classmates. O Jogo de Ideias é organizado pela Agência Experimental de Comunicação Integrada da UBRA, ou seja, a AGEX. Nós conversamos com eles para saber mais do evento. O Jogo de Ideias é promovido pela Coordenação de Publicidade junto com a AGEX para integrar na Semana Acadêmica de Publicidade. Aí é tipo como se fosse uma gincana, que esse ano a gente fez temática, a gente fez do Harry Potter, aí todas as tarefas foram inspiradas nos filmes e a maioria das tarefas tem assuntos a ver com a comunicação. A gente abre daí para comunicação inteira, para fotografia, audiovisual, jornalismo e publicidade e relações públicas. Por que Harry Potter? Porque é um tema que a nossa geração cresceu vendo os filmes, lendo os livros e sempre envolve muito, sabe? Então, todo mundo que é fã queria participar de Hogwarts, todo mundo queria ser parte de alguma das casas, então a gente pensou que isso poderia envolver cada vez mais as pessoas a participarem do Jogo de Ideias. Esse ano foi muito melhor do que o do ano passado, não sei se é porque ano passado a gente teve a primeira edição e aí a gente não tinha muita experiência, a gente não foi muito bem organizado também, os alunos também não conheciam ainda. Mas esse ano foi muito melhor, esse ano as equipes ficaram bem empolgadas, a gente achou que não ia conseguir preencher, mas a gente preencheu as 4 casas com 15 alunos todas. E foi bem legal, eles ficaram bem empolgados, até a gente se surpreendeu um monte, teve uma prova de curtidas, que ano passado mais ou menos eles conseguiram em média de 300 curtidas na foto, esse ano foram para 1.800, 1.900, o pessoal se empenhou muito. E como são pensadas as tarefas? Bom, como era temático, né, a gente procurou dividir entre os filmes, porque era mais provável que as pessoas tivessem visto os filmes do que lido os livros. Então a gente dividiu os filmes e começou a pensar o que acontecia de mais marcante em cada filme. E a partir disso a gente pensava numa descrição para a tarefa, sempre envolvendo, claro, as habilidades que deve ter cada curso, né? Tipo foto, o próprio layout do Profeta Diário. Aí foi mais ou menos assim que a gente pensou. Para os participantes Larissa e Felipe, o evento se tornou uma referência para os cursos de comunicação da UBRA. Bom, o Jogo de Ideias, primeiramente, é uma oportunidade que todas as pessoas de publicidade do curso de comunicação social têm. E, além disso, ele nos agrega muito conhecimento pelo fato de que todas as tarefas realizadas no jogo, elas são em cima do que a gente aprende durante o nosso curso inteiro. Amei esse Harry Potter. Eu sou apaixonada pela saga. Eu consegui sortear pra minha equipe a Grifinória e eu fiquei muito feliz, todo mundo ficou tipo, nossa, meu Deus, aí o Jogo de Ideias, ele passou praticamente igual, porque a Sonserina, ela tava muito perto da gente e em alguns momentos ela tinha ultrapassado a gente nos pontos, e a gente conseguiu, tipo, na última etapa, que era a etapa das perguntas sobre Harry Potter, a gente conseguiu virar o jogo e ganhar. Foi muito legal, porque pareceu muito igual ao filme, sabe? Foi muito legal, sério. E agora a gente tá esperando, que fica uma dica aí, que eu quero que o próximo seja Star Wars. Eu sou um fã incondicional de Harry Potter, né? Pra mim foi incrível participar do evento como um todo, assim. Por mais que a minha equipe tenha perdido por 20 pontos no final, mas valeu muito. E perdido a Grifinória, mas enfim, né? Faz parte do jogo. E acredito realmente que foi muito válido, porque a gente conseguiu
trabalhar sob pressão, que é uma coisa que cobram muito da gente, assim. Então, tu teve uma semana para fazer várias tarefas e desenvolver várias coisas, e a tua criatividade é que vale muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? Então, acredito que sim, valeu muito a pena e vale muito a pena participar, e todo ano eu vou participar a partir de agora. Além do jogo de ideias, a Semana Acadêmica contou com palestras como do Estúdio Híbrido e da produtora e pesquisadora em economia criativa Cristiane Marçal. Você é sinfonia, câmera nas mãos, ação, nona, quinta, sétima arte, balde, primavera, verão. Você é poesia nas linhas do Quintana. Sem você, sou caçador sem caça. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade. E o Prédio 11 está de volta. Ainda falando sobre a produção do Reverso, quais foram os incentivos que vocês tiveram? E ele foi gravado totalmente, financiado totalmente independente? Como é que foi isso? O Reverso foi totalmente independente. É a segunda obra que a gente enviou para festivais que é totalmente independente. Então, é bem complicado quando a gente tem uma obra absolutamente independente, porque tudo tem que partir da gente, e é um investimento que se faz a longo prazo, eu sempre falo, porque a gente não tem um retorno financeiro imediato com um curta independente. É porque o longa até tu distribui, né? Tu distribui e consegue, por mais que faça, sei lá, uma sessão na tua cidade, tu consegue ter algum lucro, mas agora o curta-metragem ele é mais difícil disso acontecer, né? De tu conseguir distribuir ele, de tu conseguir fazer verba dele direta, né? É, exatamente, mas a gente sempre tem retorno, primeiro pelas premiações que a gente vem levando, segundo porque a gente sempre acaba fechando também trabalhos e trabalhos maiores por causa disso. Um exemplo, a primeira vez que a gente foi para Los Angeles, a gente conheceu o Emiliano, que ele é diretor, e esse ano a gente fez toda a pós-produção do longa-metragem dele, que rodou lá. Então, isso foi por causa de um festival de cinema, a gente se conheceu lá. Então, eu sempre falo que é um investimento a longo prazo. E quais foram as dificuldades de produzir o Reverso, tanto em relação à situação financeira, a conseguir os recursos financeiros, mas dificuldades de produção, depois de divulgação do conteúdo de vocês, como é que foi? A maior dificuldade de produção, para mim, foi a questão do hotel. Eu precisava conseguir um hotel específico em que teria na frente da porta teria que ter um sofá e na direita teria que ter uma cama, porque tem que seguir, no caso, o roteiro e do diretor louco, do diretor, que tem que ser assim. Então só tinham 3 hotéis em Porto Alegre, só tinha 3 hotéis que seria dessa forma. Negociei com os 3, mas eu só acabei conseguindo fazer em um, porque os outros 2 não fechava a questão de datas, etc. Foram 14 horas de gravação num dia, umas cenas pesadíssimas, inclusive eu não só produzi esse curta, mas eu também atuo nele, então foi extremamente cansativo para mim. Mas essa foi a maior dificuldade que eu tive em se tratando de produção de locação. Se tratando de verba, de orçamento, a gente tem uma característica na própria produtora que é o seguinte: a gente sempre consegue fazer muito, às vezes, com pouco. Então, a gente acabou, como é que eu te digo, a gente trabalha de várias formas com que às vezes a gente não tenha tanto dinheiro para fazer, mas a gente sempre preza pelo bom gosto, entendeu? Por exemplo, se tu tiver R$10 para comprar uma roupa ou alguma coisa do tipo, R$50, R$100 para comprar uma roupa,
tem que dar um jeito, tem que ter bom gosto para comprar isso de uma forma que tu não diga o preço das coisas, tu não... E assim a gente leva tudo dentro da nossa obra, tu não consegue dizer exatamente o preço que se teve para gastar pela questão do bom gosto. E o curta assim. conta com... São 14? Os apoiadores? 11 apoiadores. 11 apoiadores que não entraram com verba financeira, digamos assim, eles entraram com apoio. Por exemplo, locação, Marquês Bira entrou, liberou espaço por uma noite inteira para ser gravado. Roupa nova aqui o de hotel Canoas. também cobrou, a gente conseguiu a estrutura de todo o hotel pelo valor de uma locação de quarto. Aí, por exemplo, eu precisava de objetos para montar, de objetos de decoração para colocar dentro do hotel, porque ele segue toda uma cronologia e ele tem que ser vermelho, tá? As cores principais do filme são vermelho e azul. Eu precisava de objetos vermelhos, peguei também com apoio de objetos. Então muita coisa tu consegue, a gente dispõe de... Porque assim, nós estamos uma produtora, então a gente dispõe de orçamento de outros trabalhos que a gente recebe, por exemplo, videoclipes, publicidade, etc. A gente pega essa verba, investe uma parte no trabalho e alia com apoiadores para a gente conseguir fazer o filme. Então, ele é independente, mas a gente conta com esses apoios das empresas que não dão dinheiro, mas entram com suas locações, com seus produtos, etc. Ele é independente de governo, mas ele tem apoio de empresas. Sim, do setor privado. Exatamente, do setor privado. Então agora a gente vai dar uma rápida pausa aqui e vamos curtir outra matéria que o pessoal do curso de comunicação preparou pra gente. O Areal da Baronesa é um importante território negro de Porto Alegre. Aproximadamente 80 famílias moram na Avenida Luiz Garanha e formam o Areal, famoso por sua trajetória histórica, ligada ao início da cidade. Um dos projetos de extensão da Universidade Luterana do Brasil é o Nossa História, realizado na comunidade quilombola. A ideia do projeto surgiu em 2015, onde a extensão da UBRA, na verdade, convidou a gente para ministrar um curso de oratória. E aí nós pensamos na continuidade do projeto para 2016, que exatamente é esse resgatando um pouco as próprias histórias. O projeto consiste em aulas práticas de audiovisual para a criação de curtas-metragens. Os próprios alunos desenvolveram os roteiros. Em uma das histórias, a narrativa gira em torno de uma menina negra que fica grávida de um homem mais velho, branco, e tem que criar a filha sozinha. Os senhores pediram para nós criar um roteiro, daí cada um pegou uma ideia de cada um e a gente formou o roteiro. Não foi tão difícil inventar uma história. Tem história que a gente fez que é até pessoal. O projeto, a ideia é bem legal. Nós estamos gravando filmes, né, baseado nas histórias do Quilombo. O primeiro é sobre o preconceito, né, que é uma coisa que existe bastante dentro do nosso quilombo, até por questão também da gente ser quilombola, às vezes quando a gente vai para outros lugares também. Então, com isso, nós temos a intenção de que, na medida que os jovens vão contando os dilemas, ou os sonhos, as perspectivas, que eles com isso possam trabalhar a sua própria autonomia. Tipo, é um conhecimento bem grande para nós, como nós não tínhamos nem conhecimento de gravar, focar bem a imagem, assim, a gente está aprendendo bastante. A gente está adquirindo experiências de como gravar e coisas, porque a gente não tinha muita noção. Os jovens da comunidade participam do projeto que visa, além da formação em audiovisual, incentivar o acesso a um curso superior. O projeto vai continuar ano 2017, ano que vem, e depois disso a gente quer então, fazer um evento para valorizar quem participou lá na comunidade. Inclusive, a comunidade assinou de novo agora esse ano em julho um convênio com a universidade, com a UBRA, então a gente quer fazer isso em conjunto, e depois esse material fica para eles, para que eles possam usar, enfim. Eu volto perguntando como começou o vínculo de cada um de vocês com o cinema, quais são as influências de vocês, o que vocês gostam de assistir? Eu comecei a minha carreira muito jovem, com 16 anos, editando. Comecei com edição, trabalhando numa produtora que tinha vindo aqui pro Sul. E a partir disso eu comecei a me descobrir, etc., como diretor também, e agora faço só direção. Mas a minha influência ela é 100% assim, digamos, ou 80% do cinema americano.
Gosto muito de cinema americano, acho que os filmes eles têm que ter o ritmo que o cinema americano traz. Gosto muito da questão autoral, mas também da questão comercial dos filmes, que eu acho que os americanos são os principais assim, no mercado, tanto que eles têm a maior indústria do cinema. Então a minha influência é 100%, 80% essa, e a gente acaba sempre adaptando o nosso trabalho, aprendendo cada vez mais, né? E a gente, depois, eu conheci a Kenia, a gente criou a Black, e aí a gente começou a fazer os nossos próprios trabalhos, né? Que nessa produtora eu acabei me desentendendo com os donos, etc. Queria fazer as minhas ideias, os meus roteiros, não tinha espaço para fazer isso. E com a Black a gente conseguiu fazer, né? Então aí veio a Kenia para fazer a produção, etc. Daí ela conta um pouquinho aí da história dela. Exatamente. Eu comecei faz acho que faz uns 4, 5 anos, mais ou menos, e comecei com 19 anos, e eu fui aprendendo muita coisa com o Alex, sempre também assisto o que ele assiste, a gente tem as mesmas referências em se tratando de cinema, mas eu ingressei, a gente criou a Black, no caso, e eu aprendi muito na prática, né, a produzir, etc, e aprendi tudo praticamente com ele. Depois a gente foi se descobrindo e cada vez mais aprofundando no que a gente sabe fazer. Além da produção, tu faz atuação. E como é que começou a atuação? A atuação também. Eu comecei atuando também para alguns trabalhos da produtora. A gente sempre gostou muito de incluir, inclusive, a psicologia nos estudos de atuação, né? Então, eu sempre estudei bastante sobre expressões corporais, expressões faciais, isso ajuda muito. E aí, foi contando, fui fazendo papel aqui, outro ali, e aí vai contando com o tempo de experiência, já tenho para o DRT, que no caso é a licença profissional, e assim foi indo. Então tá, foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença de vocês no Prédio 11. Obrigada. E eu gostaria que vocês deixassem os contatos de vocês e da produtora para quem se interessou no trabalho. Para assistir sobre o trabalho é www.blackcorporation.com.br. Tem o nosso site lá, tem o nosso portfólio completo. A gente tem mais de 32 clipes produzidos, tem bastante publicidade, bastante cinema. Inclusive vai ter também o material do Maverick, que é o nosso longa que a gente fez a pós-produção lá de Los Angeles. E o Tolerância Zero, para todo mundo que quiser ver, assistir os trailers, as coisas todas, tem lá no nosso site. Então, é isso aí. E quem quiser acessar o Facebook, facebook.com/realblackcorporation. É isso aí. Então tá, muito obrigada. Obrigada. E tu que está em casa, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página no Facebook. O Prédio 11 termina por aqui. Até o próximo sábado. Tchau! You ways are out to waste